A defesa da promotora de eventos Mariana Ferrer vai tentar reverter na justiça a decisão que inocentou o empresário André de Camargo Aranha. Ela o acusa por um estupro cometido na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina, no litoral brasileiro. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar agora na entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que conversa conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes na manhã desta sexta-feira. Ministra, muito bom dia, obrigado por nos atender. Eu queria saber o que a senhora achou, o que a senhora destaca desse episódio aí, o que deve ser feito nesse caso concreto, na sua opinião. Oi, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. É uma alegria estar com vocês. Este é um caso que tomou uma repercussão maior nos últimos dias por conta da divulgação do vídeo da audiência. Mas é uma história que nós já acompanhamos desde 2019. A Mariana nos procurou em 2019 e a gente vem acompanhando. Mas como estava no âmbito do judiciário, nós estávamos aguardando as decisões e o trâmite do processo no judiciário. Neste momento, eu não vou falar sobre o mérito, eu só queria destacar esse pavor que a sociedade está depois de ter assistido aquela audiência. E aqui a gente precisa dizer que, de fato, as imagens que nós assistimos da audiência, elas nos causam pavor e muita preocupação. Preocupação pela forma como a vítima, durante uma audiência, foi tratada. E aí eu quero dizer para vocês qual é o sentimento que nós, no Ministério, estamos tendo. A partir do conhecimento daquelas imagens, o efeito disso lá na ponta, para as mulheres que estão num ciclo de violência, e que a gente começa, no Brasil, a trabalhar, a incentivar que mulheres rompam esse ciclo de violência. Essas imagens lá na ponta têm um efeito muito negativo. Imagine uma mulher lá do interior que não tem um advogado, que conta com uma defensoria pública e que está apavorada, com medo. Imagine esta mulher se ela vai ter coragem de denunciar. Ela deve estar pensando agora, se aconteceu com a Mariana, que tem advogado, uma menina famosa, que tem todo um grupo de apoio em volta dela. Se aconteceu com ela, isso numa audiência vai acontecer comigo. Então, o que eu estou preocupada e que eu quero fazer uma discussão com o Brasil agora e começar a falar com as mulheres é voltar a dizer para as mulheres: não tenham medo de denunciar. O judiciário, ele é para proteger a mulher. E este caso, ele não é regra. O que aconteceu nessa audiência não é regra. Vamos continuar denunciando. Mulheres, essa semana, já não querendo nem continuar com seus processos, com medo de serem expostas numa audiência como a Mariana foi. Então, Ministra, essa é a nossa posição com relação ao Ministério. Aqui é a Mariana Godoy. Eu espero também a senhora ao vivo na segunda-feira para continuarmos a fazer esse debate tão importante sobre esse assunto ainda. Agora pela manhã, hoje, nessa sexta-feira, acho muito importante a senhora falar sobre romper esse ciclo de silêncio da mulher, porque muitas vezes se sente intimidada até pela origem, pela natureza do ato. O exame que ela tem que fazer é um exame ginecológico. Há um desconforto muito grande. Além do fato de ser vítima, ela passa por todos os outros processos que continuam sendo muito humilhantes. E chegar até a justiça e continuar sendo humilhada é de um horror absurdo. Eu quero saber se a senhora chegou a falar com alguns juristas que consideram que até mesmo esse processo inteiro pode ser anulado por causa da maneira como ele foi conduzido. E se ela pode ter a chance de vir a ter um novo julgamento nesse caso. Mariana, ele já está em fase de recurso, ela já vai recorrer. E a gente está... Juristas não estão conversando comigo sobre a anulação do processo. Não estão. Mas está em fase de recurso. E nós estamos aguardando que na instância superior também seja observado tudo o que aconteceu durante a audiência.
também seja observado o que aconteceu na audiência. O que houve ali, houve realmente uma nova violência contra essa menina. O que aconteceu ali, a gente repudia de forma veemente, Mariana, porque foi ridículo o que aconteceu. Foi criminoso o que aconteceu com aquela menina numa audiência. Criminoso. Então, nós estamos aguardando que nessa fase de recurso ela deva ter sucesso. Mas vamos... É muito complicado para mim, Mariana. Eu estou aqui no Executivo e a gente ficar falando do Judiciário. Tanto que, assim que a sentença saiu, o que aconteceu e que nós ficamos sabendo, o nosso Ministério ficou sabendo, nós acionamos todos os órgãos, nós acionamos CNJ, nós acionamos a Corregedoria do Estado, nós fizemos tudo o que podíamos fazer enquanto Ministério, mas não demos divulgação. Nós não demos divulgação, o Brasil está conhecendo agora o vídeo da audiência, mas vamos lembrar que a sentença é lá de trás, já deve ter mais de um mês. Então, nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, porque a gente entende que a Corregedoria, a OAB, todos os órgãos que nós acionamos precisam se manifestar e precisam fazer alguma coisa. Ministra, e agora está nessa segunda instância. Sim. Ministra, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Eu queria saber se é complicado, a senhora já explicou, é complicado tratar sobre outro poder, né? Mas, assim, o Ministério tem algum tipo de levantamento, eu não diria, mas pelo menos de registro, né, de relatos de casos semelhantes, porque assim, é inquietante imaginar que esse caso pode não ser um caso isolado, né? Pode ser que, por muitos anos, as mulheres temiam ir à polícia, e ainda hoje existe isso, né, para se queixar de abuso, se queixar até de estupro, etc. e tal, registrar a ocorrência e tal, porque já na delegacia ela é submetida a constrangimentos, etc. Agora, na justiça é que tornado isso, graças a esse vídeo, né, a gente tomou conhecimento de uma coisa que aconteceu na justiça, que é a última trincheira do cidadão, né? Será que isso não é uma prática mais comum, esse tratamento à mulher em audiências do gênero, do que a gente pode imaginar? Cláudio Humberto, eu não tenho acesso a todas as denúncias que chegam no 180, mas é possível, sim, que a gente tenha muitas denúncias nessa área. Mas uma coisa eu sei que aconteceu a partir dessa semana, e isso disparou um gatilho. De que forma? Talvez muitas mulheres estiveram numa situação como esta e entenderam que era o normal do judiciário. Talvez muitas mulheres passaram por isso e entenderam, é assim mesmo uma audiência, e se silenciou. Talvez agora, Cláudio Humberto, com essa repercussão e todo mundo falando, mulheres vão ter coragem também de denunciar essa violência que aconteceu com elas dentro da instituição. Então, de uma certa forma, esse episódio e todo mundo falando sobre ele vai também desenvolver este efeito de mulheres terem a coragem de dizer o que está acontecendo com elas no âmbito da instituição. E a gente precisa dizer para essas mulheres, denuncie. Se está acontecendo, denuncie. Isso não é normal, isso não pode acontecer. Nós temos um CNJ, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos o OAB, nós temos instâncias para recorrer, para proteger esta mulher. E aqui me permitam, que eu estou ao vivo com vocês, esse programa com uma audiência enorme. Se alguma mulher do outro lado está nos assistindo agora, está nos ouvindo, está passando por situações semelhantes dentro da instituição, dentro do Poder Judiciário, ou mesmo na delegacia, nos comunique imediatamente, ligue para o 180. Ligue para nós vamos dar acolhimento ao seu clamor, nós vamos ouvir a sua reclamação, a sua denúncia, e nós não nos omitimos. No caso da Mariana, assim que a gente soube do que aconteceu na sentença, nós imediatamente acionamos todos os órgãos. Então, que a mulher do Brasil saiba
que ela não está sozinha, que nós temos uma rede de proteção no Brasil, e essa rede de proteção tem que ser acionada e ela funciona quando é muito bem acionada. Ministra, a senhora mencionou o Ligue 180, eu vou passar aqui agora o número do WhatsApp para as pessoas do Ligue 180, que é o 61, é um WhatsApp de Brasília, então é o 61 996 56 5008, 61 996 56 5008. É um número que foi lançado semana passada, é um número novo, mas é um número em que as pessoas podem conversar por WhatsApp e fazer as suas denúncias. A senhora também vem promovendo uma campanha por mais mulheres na política. Eu acompanho a senhora no Instagram. A senhora fez uma live para combater a violência política contra a mulher. O que é que isso significa? O Brasil é um país machista, a gente sabe, mas muito poucas pessoas conseguem compreender o conceito de misoginia. Nesses casos de estupro, de violência sexual, os ditados que o Brasil tem corpo de bêbado não tem dono. Mereceu, estava usando que roupa? É uma pergunta comum nesses casos de violência sexual. Estava usando que roupa? Não interessa a roupa. Quando se faz uma pergunta dessa, é como se o advogado estivesse induzindo a conversa para se chegar numa conclusão de que quem está usando uma roupa sensual ou curta ou decotada merece, ou pediu, ou deseja esse estupro merecido. Não existem tipos diferentes de estupros. O merecido, o pedido, o questionado. A senhora consegue deixar muito claro para as pessoas que o estupro não é só aquele na ponta de uma arma e que a mulher sofre violência não só sexual, mas também na política? Isso é misoginia, né? Bom, Mariana, eu sou um exemplo disso, eu sou um exemplo claro. Olha o que aconteceu comigo, Mariana, quando eu sou chamada para ser ministra. Eu fui execrada, Mariana. A minha imagem, o que fizeram comigo, não foi devido. Não respeitaram a minha dor, a minha história, aquela história que eu passei na infância do estupro. Riram, zombaram. Por quê? Tão somente por eu ser uma mulher conservadora que estava assumindo um cargo. Parte das perseguições a mim era tão somente por eu ser mulher. Então, eu sou um exemplo, eu sou vítima da violência política. E a gente precisa falar sobre isso. Muita gente acha que isso não existe. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, Mariana. 2 deputadas sobem na tribuna para falar com veemência. Olham para elas e falam, estão gritando, são loucas. Se 2 deputados sobem para falar com a mesma veemência, aplaude. Olha, ele é um guerreiro, ele defende o seu segmento. Isso é comum. É comum, Mariana. O que é violência política? A gente está falando e o homem interrompe a gente na hora que nós estamos falando. Nós precisamos conversar com as mulheres no Brasil que existem algumas violências que elas não identificam ainda. E a violência política é de verdade. Mulheres sendo usadas para ser laranjas em partido. Isso é violência política contra a mulher. E nós estamos conversando sobre isso. Mas, neste momento, Mariana, está havendo também um outro fenômeno. Um grupo enorme de pessoas acham que eu estou influenciando no Brasil mulheres conservadoras se candidatarem e virem para o processo político. E começam agora a desenvolver uma campanha, não votem em mulheres, com medo de mulheres conservadoras serem eleitas. Então, Mariana, é ridículo o que acontece no Brasil. Foi tão difícil a gente chegar no processo político e agora, com medo de mulher conservadora ser eleita, desenvolve uma campanha, não votem em mulheres. Então, nós estamos diante de um tema que, tão logo passe a eleição, nós vamos continuar falando sobre isso em todos os nossos fóruns de debate. Precisamos entender que a violência política contra a mulher no Brasil, ela existe. Ministra Damares, bom dia. Eu queria perguntar para a senhora como a senhora viu essa tese de chamado estupro culposo
que teria surgido durante esse julgamento envolvendo a modelo Mariana Ferrer e que depois ganhou as redes sociais. A senhora, que é uma também estudiosa do direito, viu isso de que forma? Olha, repudio esse termo, a gente não pode absorver esse termo, nós não podemos nem falar dessa coisa. Está tendo toda a justificativa. Eu li parte da sentença, está todo mundo falando que não foi o juiz, não foi o promotor, não foi o advogado. De qualquer forma, esse termo está na mesa. Essa expressão está aí. E eu repudio a expressão que nasce, sim, a partir deste caso. Que nasce, sim, a partir da situação da Mariana. Nós repudiamos e nós estamos conversando sério com o judiciário, estamos conversando com promotores, estamos conversando com juízes, desde que esse termo venha à tona. Imagina, gente, se isso pega. Imagina se lá na ponta, juízes de primeira instância começam a imaginar que isso é uma coisa já decidida, que isso é uma coisa que já acontece em outros tribunais e já tem sentenças semelhantes e ele não sabia. Imagina, nós repudiamos e estamos conversando com o Poder Judiciário, estamos conversando com o Ministério Público e com a bancada feminina, com o Congresso Nacional e pedindo que a imprensa, sempre que se referir a este termo, diga bem alto, isso não existe. Nós temos que começar a falar em alto e bom som. Não existe o estupro culposo. Ministra, exatamente, a senhora tem razão, né? É como se o sujeito, olha, o que aconteceu em Santa Catarina é que a justiça meio que reconheceu que houve o estupro, mas foi sem intenção de estuprar. O que é um absurdo inimaginável, né? Mas eu queria mudar um pouco de assunto, ministra, e lhe fazer uma pergunta. Eu queria saber a quantas andam a questão da revisão da anistia àqueles 2.500 cabos, ex-cabos da aeronáutica, né? Um dos abusos cometidos contra o erário foi exatamente o pagamento de uma indenização. O Supremo Tribunal Federal, há cerca de um ano atrás, ele autorizou a revisão, caso a caso e tal. São essa invenção aí resulta numa despesa anual para o Brasil, acho que alguma coisa para os cofres públicos, à volta de 30 milhões de reais. Queria saber como é que está esse assunto, ministro. O Cláudio Humberto, 29 milhões mês pagos de pensão, mas nós temos aí um passivo de quase 17 bi para pagar, porque tem ex-cabos da FAB que conseguiram, na comissão da anistia, indenizações de 3 milhões e meio de reais. E aí, esses processos eu estou revendo porque a Suprema Corte decidiu que eu tinha que rever estes processos. Te digo uma coisa, Cláudio Humberto, muitos ministros não tiveram a coragem de fazer isso, porque é delicado? Lá na ponta tem um idoso que recebe essa pensão? Tem alguém esperando seus 3, 4 milhões, 2 milhões de indenização? Tem, mas a justiça precisa ser aplicada. A origem desse processo, ela é errada. Não se tem justiça nesse caso. Tem, na verdade, uma injustiça. E a gente precisa rever. Cláudio Humberto, tem ex-cabos da FAB que foram indenizados, mas o dinheiro não foi repassado ainda, que quando a gente pega o processo dele e a gente volta a 64, ele tinha 3, 4 anos de idade. Como é que uma criança lá, sem ter entrado na FAB, perseguida politicamente? Mas ele, quando entra na FAB, anos depois, ele alega que uma portaria de 64 foi construída para persegui-lo politicamente. Meu Deus, a portaria foi feita em 64 para organizar o acesso às Forças Armadas. Aí ele entra em 70 nas Forças Armadas, em 80, e ele fala que aquela portaria é para persegui-lo. Então, a gente está revendo, sim. Eu já mandei cancelar 295 indenizações e nos próximos dias a gente começa a soltar mais portarias. Eu já estou quase no final do processo de revisão e a gente vai, sim, mandar cancelar a maioria das...
acho que a gente cortou aqui o sinal, com a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas já tivemos bastante tempo aqui para ouvir a opinião da ministra a respeito desse caso da modelo Mariana Ferrer e outros assuntos também ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes.